é se você comete erros todos os dias. Eu quero até deixar essa reflexão aqui para vocês. Essa aqui é polêmica, hein? Porque, gente, porque um dos maiores medos, a gente pesquisa isso com nossos alunos. Qual é o teu maior medo quando você traz de falar inglês? Ah, é falar errado, medo de errar, medo de julgamento. Que as pessoas vão achar. Ou seja, tudo relacionado a falar inglês errado. Olha que loucura. E o maior erro, na verdade, gente, é não errar. Os erros, eles fazem parte do seu aprendizado. Você pode repetir isso? O maior erro é não errar. Principalmente quando se trata de aprender algo novo, um idioma, enfim, qualquer coisa que você queira aprender, o maior erro é esse, é você não ir para a arena e você não errar. Quero até compartilhar com vocês, eu já falei isso em algumas aulas, a nossa metodologia ela é baseada em poliglotas, né? Então a gente identificou ali os poliglotas de sucesso, o que eles fizeram para atingir fluência rápida em tantos idiomas. Porque a gente não está falando não de aprender 1, 2 idiomas, não. Às vezes são 7, 8 idiomas. 15. Né, em tempo recorde. O que eles fazem, gente? Tem alguma mágica? Gente, vamos conversar. Têm superpoderes? A pessoa não faz só isso da vida. Não. Tem vida pessoal, tem muita coisa. Como é que pode aprender tantos idiomas e tem gente patinando para aprender um? Às vezes você tem um português, né? Você vai aprender um segundo idioma, você patina a vida inteira e não consegue. Qual que é a mágica dos poliglotas, né? Existem várias, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês um que a gente. Eu acho que essa que muda o jogo. Porque a gente bate muito nessa tecla. Essa que ela vai falar agora muda o jogo, gente, de verdade. Com certeza. Falando sobre os erros, tem um poliglota que se chama Benny, ele é da Irlanda. E aí, acho que, se eu não me engano, ele já aprendeu 7 ou 8 idiomas. E uma das estratégias que ele usa para aprender qualquer idioma que ele esteja começando é, desde o dia 0. Comecei hoje a estudar francês, por exemplo. O que ele faz? Ele se compromete a cometer, no mínimo, 200 erros por dia. Veja bem. Agora, onde que está a mágica? Para o cidadão cometer 200 erros por dia, significa que ele deu a cara a tapa. Ele tá falando. Ele tá falando. Ou seja, o cara quer falar, ele vai começar a falar no dia 1. Ah, mas eu não sei nada. Mais um motivo para fazer. Exatamente. Imagina, gente. Quando você começa, por exemplo, não sei se todos andam de bicicleta, mas quando você aprende a andar de bicicleta, você sabe 0. Não é? Você sobe na bicicleta, você vê alguém fazendo e vai indo. E a coisa vai acontecendo aos pouquinhos. Você vai cair um monte de vezes. Exatamente. É exatamente essa mentalidade. Quanto mais você tenta, menos você cai. Esse é o conceito. Você precisa para aprender o inglês. Né? Não estamos dizendo, não, pelo amor de Deus, tá? A gente não está dizendo que vocês têm que falar inglês errado. Não, a meta é falar certo. Só que veja bem, poxa. Para falar certo, você vai falar muito errado. Essa é a escada da fluência. Não tem nada que... Eu já falei isso hoje, mas vou repetir. Não tem nada que vocês façam bem hoje, que quando vocês começaram, vocês também não erraram. Né? Imagina, se eu estivesse esperando o meu português ficar perfeito para começar a falar. Tava mudo até hoje. Exatamente. E ainda estou no processo. Gente, ainda meu português ainda está melhorando. Meu inglês também. E assim que é. Só que o processo é, primeiro você começa a fazer e vai ajustando. Então, se ele comete 200 erros por dia, o que isso significa? Ele está falando muito. Né? Aí a reflexão. Quantos erros vocês... Que a gente às vezes reclama, né? Ah, eu não estou conseguindo falar inglês, meu inglês não está bom, mas quantos erros vocês estão cometendo por dia? Fica aqui uma reflexão para vocês, né? Eu escuto muitos alunos usarem essa desculpa, né? Ai, teacher, sabe o que é? Eu não quero me expor, não quero cometer erro. Então, eu estou me preparando um pouco mais para quando eu me sentir mais preparado. Essa é a frase que eu mais escuto. Quando eu me sentir mais preparado, mais confiante, eu começo a falar. E, gente, é justamente o oposto. A gente vai sem preparação, a gente vai sem confiança e a gente vai adquirindo isso aos pouquinhos. Essa é a escada da fluência. Erros, mais erros, vergonha, frio na barriga, borboleta no estômago. Parece que não vai dar. Parece que Quero não vai desistir. dar, vontade de ir no banheiro. Tudo isso acontece nessa jornada, até que um dia a gente chega ali no nosso objetivo. Se tiver a persistência, a consistência e não desistir. Exatamente. Porque o segredo é esse, você não pode parar. Né? Então, uma coisa que acontece muito, poxa, a pessoa fala assim, ah, meu, mas caramba, eu não quero falar errado. Gente, o objetivo de todo mundo é falar certo. Então, escuta com carinho e anota o que eu vou falar. Quanto mais você erra nessa jornada, mais perto você chega do acerto. Exatamente. Importantíssimo. Aliás, essa é uma frase do Einstein, não é nossa, né? É a frase do Einstein. Errando... Significa que você não está aprendendo nada novo, porque o aprendizado consiste em erros. Se você só acerta, você só está fazendo... Tudo bem, ótimo para você, mas você só está fazendo coisa que você já sabe. Por quê? Quando você aprende uma coisa nova, você vai errar. E é fantástico, porque você está errando, mas você está aprendendo uma coisa nova. E aí você vai errando, vai errando menos, quase não erra. Porque a perfeição não existe.
Não aqui na Terra, né? Essa era uma das coisas que eu fazia bastante, principalmente quando eu comecei a estudar. Eu pegava algum tópico que eu achava interessante. Poxa, eu gostaria de conversar isso com tal pessoa, mas eu não sei muito falar sobre esse assunto, eu não sei como articular. Em português eu sei falar, mas eu não consigo passar isso para o inglês. E aí o que eu fazia? Eu me preparava para essa situação. Lembra que a gente falou? A gente só consegue vocabulário, aprender coisas novas quando a gente vai para a arena. Perfeito. E a gente vai cometer muitos erros. Não adianta achar que vai chegar lá e vai estar tudo perfeito. Agora tem um detalhe aqui nessa preparação. Deixa eu até falar isso aqui, que é um detalhe importante. Eu vou me preparar. Veja bem, o que é se preparar? Primeiro você vai, fala, e aí você descobre o que faltou. E aí o preparar significa o quê? Eu vou melhorar o que eu já fiz. Exatamente. Não tem como se preparar, porque tem gente que vai, prepara um texto, e vai no dicionário, monta aquele texto Frankenstein. Chega na hora de falar, tem que decorar um monte de coisa, não dá, nem é tua personalidade. Nem é você esse, né? Você já falou, meu... Gente, primeiro você faz, melhora. É isso que é preparação. É você melhorar o que você está fazendo. E é assim que é. Respeitar o seu nível, lógico, né? E a coisa vai melhorando aos poucos. Só que assim, tem que ter constância. Precisa fazer. Precisa voltar a ser criança, porque muita gente fala, a criança aprende rápido porque não tem nada na cabeça. Oh, coisa horrorosa, claro que Tadinha é dos isso. bichinhos, não é nada disso. Tem, criança aprende rápido porque, por aquilo que a gente já falou para vocês. Comportamento. Relaxados, se divertem, não tem toda aquela pressão. Então, para aprender inglês, a gente precisa deixar essa pressão de lado e entender que os erros, eles fazem parte do nosso aprendizado. A criança se diverte com o erro, né? A gente fica constrangido. Isso aqui é uma característica bem marcante no aprendizado. Exatamente. Vamos lá, um outro sinal também que prova que seu inglês está evoluindo é se você não aguenta mais métodos tradicionais. Olha, assim, teacher? Isso é polêmico. Veja bem, deixa eu até... É assim. O meu objetivo é falar inglês. Não estou contente com o meu resultado. Então não aguento mais os métodos tradicionais, gente, porque não sei por quê. Só sei que é assim. É importante. Se você chegou nesse ponto de você tomou essa consciência, tomou essa consciência de que métodos tradicionais eles ensinam inglês, mas não vão te ensinar a falar. Gente, esse é um ponto extremamente positivo, porque já temos um norte. Já sei que não. Eu já sei o que não funciona. Já sei o que não funciona. Não vou insistir, né? E quando a gente fala de métodos tradicionais, gente, na verdade, a gente está sendo bem pontual, falando quando o assunto é falar inglês. Os métodos tradicionais, eles vão te ensinar muita coisa. Você vai passar anos estudando. Eu gosto de falar sempre assim, gente. Aprender é sempre bom, não importa o que você vai aprender. É legal aprender, muito. Só que a gente está falando de otimizar tempo. Se a minha meta é falar inglês, e eu estou gastando uma baita energia com estudar inglês, não é a mesma coisa. Né? Estudar inglês, ele aumenta o teu nível de inglês. O que é o nível de inglês? Tudo que você aprendeu de inglês até hoje. E tem a barra da fluência. O que é a barra da fluência? É a capacidade de usar o que você aprendeu. É aqui que o bicho pega. Porque as escolas tradicionais não te ensinam a usar o que você aprendeu. E para ensinar a usar o que aprendeu, tem outras coisas, além da prática, que é o que a gente falou da inteligência emocional, comportamento. Isso tem que estar tudo alinhado, gente. Tem até estudos que comprovam que a maior dificuldade dos alunos quando o assunto é falar inglês, ela não é de ordem intelectual, então não tem nada a ver com o tanto de inglês que você sabe, mas e sim como você se sente toda vez que você vai falar. E é exatamente aí que a gente entra com a PNL, com a Programação Neurolinguística, para alinhar a parte comportamental e emocional. Tem um TED Talk muito legal que fala sobre isso, são as primeiras 20 horas do Josh Kaufman. Maravilhoso. Ele fala sobre isso, gente. A maior barreira que existe quando você vai aprender algo novo, não é inglês, algo novo, é emocional, não é intelectual. Porque o teu intelecto não importa para aprender inglês. Pode ser qualquer intelecto, qualquer nível social, cultural, é possível aprender. Eu estou falando isso porque recentemente a gente pegou um professor. Qual que é o nível de inglês dele? Altíssimo. Mas ele não conseguia falar. Qual que é a barrinha de fluência? Super baixa. Por quê? Ele não conseguia usar tudo aquilo que ele aprendeu. Muito pelo contrário, virou até uma pressão para ele. Porque como ele já sabia muito inglês e já era professor, como que podia ele não saber falar? Ali tinha vergonha de falar inglês errado na frente das pessoas. Gente, imagina o tamanho da trava. E eu tenho, sim, alunos que nunca estudaram inglês e que falam fluentemente, não sabem nem... Aliás, eu vou começar com a prova número 1. Meu filho. Quando ele estava com 6 para 7 anos, ele já era fluente em inglês. E o cara não tinha sido alfabetizado nem em português ainda. Sabia escrever, sabia ler nada, já falava inglês e português fluente.
Qual foi a mágica? Aprendeu por imersão. Aprendeu por imersão, gente. Do jeito que ele aprendeu português, ele aprendeu inglês. Foi assim, simples desse jeito. É possível? Claro que é. As crianças nos Estados Unidos, quando elas vão para a escola, elas são analfabetas. Elas já falam inglês fluente. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a barra da fluência não é a mesma que a barra de nível. As pessoas precisam entender isso, que às vezes você fala, eu quero fluência. Fluência é a capacidade de usar o pouco que você sabe, ou qualquer coisa que você saiba, tá? O nível de inglês é o quanto você sabe. Então, na nossa metodologia, a gente trabalha como? Sobe um pouco de cada. Aprende um pouquinho, aprende a usar. Aprende um pouquinho, aprende a usar. Eu acho que essa é a barra mais equilibrada, tá? A gente acredita nisso, né? Mas, enfim, se a pessoa fala para mim, não quero saber nada, só quero falar. É possível. Entendeu? Então... E um ponto muito importante, principalmente agora em janeiro, que eu sei que tem muitas pessoas que começam a procurar escola de inglês, enfim, métodos para estudar, ou até mesmo para você que quer estudar sozinho, gente, tomem muito cuidado com algo que eu vou falar aqui para vocês. Aperta o cinto. Aperta o cinto aí. A gente escuta muitas escolas, né, falando com promessas, é um curso de conversação, é um curso dinâmico, e aí o que acontece? Na maioria das vezes o aluno ele troca de escola, mas ele continua na mesma metodologia, no método que ele já estudou, que ele sabe que não funciona. Então, lembra que a gente falou para vocês da autorresponsabilidade? Ninguém vai fazer para você, vai ter lá na sua porta e falar, esse método aqui não vai te ajudar. Mas conta aí, como é que, por exemplo, eu estou estudando inglês, aí eu entrei numa escola que deu todas essas promessas que são justamente o que eu estou procurando. Como é que eu faço para identificar se eu cair de novo no método tradicional? O primeiro ponto é você analisar. Se você entrou na escola e você já percebeu nos primeiros dias que você não está tendo resultado, que você não está falando inglês, que você só está estudando com livros, gramática, sem prática de fala livre, esse é um sinal... Leitura não é prática de fala livre, hein? Leitura em voz alta é leitura em voz alta. Está estudando gramática, gente... Ou é aquele curso que só o professor fala e não tem, você não participa, você não fala, você não consegue colocar aquilo que você aprendeu para jogo. Esse é um sinal... Fortíssimo. Sai fora, fortíssimo, sai fora. Não é que é ruim, mas não vai dar o resultado que você está procurando. Método, não é o que você está procurando. Eu gosto de falar, gente, eu amo gramática, tá? Só que assim, gramática é para quando você já domina o idioma e você quer entender o porquê das coisas. Ou quando você vai fazer uma prova. Exatamente. Se o teu objetivo é só falar, você precisa aprender gramática aplicada. E gramática aplicada não tem explicação. Ela é toda a base de modelagem. É isso. Até para compartilhar que a gente está falando agora sobre métodos tradicionais, a gente teve um aluno, não vou falar o nome, mas ele passou... Fala o milagre, mas não conta o santo. Ele passou pela nossa metodologia. Na verdade, a esposa dele já tinha estudado com a gente. Ele trabalha numa empresa, numa multinacional, e começou a ser escolhido para participar de apresentações, reuniões em inglês. E ele já tem inglês, né? Era uma multinacional, na verdade, era até um negócio bem importante, porque ele ia representar a unidade de Santos para a chefia lá, né? Exatamente. Na Europa. Mas aí o que aconteceu? Uma das primeiras apresentações que ele fez, ele se sentiu super sem confiança, não conseguiu passar a ideia, ele fala super bem em português, ele tem um cargo alto na empresa e ele simplesmente não conseguiu passar a mensagem do jeito que ele gostaria. E aí ele pensando, poxa, eu preciso, né, estudar gramática, preciso estudar os verbos, enfim, estava totalmente perdido. As estruturas, preciso estudar umas estruturas para melhorar minha fala e coisa do tipo. E aí a esposa dele, que já havia estudado com a gente, ela falou assim, para tudo agora, você está viajando, você não precisa saber verbo to be, você não precisa saber os verbos, você já sabe isso. Você precisa de alguém que vai te colocar na linha, que vai te ajudar a se preparar para essa apresentação. Colocar na linha foi ótimo. E aí ele entrou em contato com a gente e foi maravilhoso, porque ele também tinha pouco tempo para se preparar para a próxima apresentação. Mas o que a gente fez? Ali conversando com ele em português mesmo, a gente conseguiu identificar como ele se comunicava em português e sem mudar a personalidade dele, sem mudar o estilo dele, a gente otimizou usando o que ele já tinha e inserimos alguns componentes. Você coloca alguns componentes ali, expressões, phrasal verbs, para deixar a fala dele mais justo assertiva. Algumas conexões, é impressionante, porque você começa a falar igual os nativos, ou muito parecido, começa a usar os componentes que eles estão usando na fala. Mas aí a gente está falando de um outro nível, uma pessoa que já tinha estudado há muito tempo, né? E não conseguia botar, que é aquilo que eu falei, ele tinha um nível alto de inglês, mas a fluência dele estava baixa. Qual que foi o milagre?
acrescentar o componente e mexer muito E no colocar ele comportamento. para arena, né? Para ele poder praticar. Lembra que a gente falou? Quem não faz no treino, não faz no jogo. Se eu tenho uma apresentação lá na frente que eu tenho que fazer, eu tenho que praticar, tenho que me preparar. E ele fazia exatamente isso. Ele preparava todo o speech dele no caderno e ficava lendo. Aí chegava a hora de fazer, ele não conseguia. Sem energia, parecia um robô falando. Por quê? Né? Porque estava tentando lembrar do que estava escrito. Tem muitas outras coisas que são importantes, gente. Né? Você tem que estar, enfim, tem postura corporal, impostação de voz, tem um monte de coisa, gente. Exatamente. Então, não dá para pensar em tudo ao mesmo tempo. Né? É muita coisa para pensar, além da parte emocional também, porque como era algo muito importante para ele, rola aquele nervosismo, aquela pressão que a gente coloca. Aí então é o que a gente fala do mentor. Você tem um mentor que tá olhando e fala, não, agora tá legal. Você acredita. E aí, como toda história tem um final feliz, pelo menos as histórias do inglês sem vergonha, Opa, todas têm final feliz. Gente, foi maravilhoso, porque acho que em menos de 30 dias, né, porque era um prazo bem curtinho que ele tinha, mas também se preparando todos os dias, ele foi para a apresentação, ele simplesmente deu um show, ele arrasou, no entanto que nós temos um programa de imersão, que a gente fez agora recentemente em novembro, e ele, com o resultado dele, que foi mostrado dentro da empresa, ele trouxe mais de 10 pessoas para o nosso treinamento, que as pessoas queriam conhecer. Ah, não foi propaganda, né? Qual foi a mágica que vocês fizeram? Que método é esse que o inglês dele era de um jeito e simplesmente mudou? Ele é uma outra pessoa hoje. Então, ele conseguiu encontrar a personalidade dele no inglês e realmente conseguiu até uma promoção depois disso. 2. Uma ele não recusou, que era para trabalhar fora do país. Olha que loucura. Então, assim, o inglês faz esse tipo de coisa para as pessoas. Abre muitas portas. E essa é a prova de que quando você está no método certo, quando você primeiramente sabe a sua meta, onde você quer chegar e você tem um modelo, fica tudo muito mais simples. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês, principalmente... Observem os sinais. Observem os sinais. Não precisa ficar triste, porque se você está aqui nessa aula de hoje assistindo e você identificou que você pode melhorar, gente, isso é um sinal maravilhoso. Com certeza. A gente está aqui na vida para isso, para evoluir, para ser 1% melhor todos os dias. Poxa, identifiquei que o 1 eu já tô, o 2, mas o 3, o 4 e o 5 ainda falta. Então vamos começar a trabalhar firme em cima desses, tá bom? É isso que a gente espera para vocês.